Pessoal, vídeo aula 6, parte 2. Continuação, então, do nosso assunto correção ou compensação do fator de potência. A ideia agora é que a gente inicie a solução de um exemplo de exercício de correção de fator de potência, tal qual o exercício proposto para vocês na atividade 8, ok? Então vejam. Aqui nós temos um esquema elétrico, um diagrama com um circuito RLCCL, e nos é dito o seguinte: resolver o circuito RLCCL representativo de um aparelho de ar-condicionado e corrigir o fator de potência integralmente. Então, esse circuito RLCCL, ele representa um aparelho de ar-condicionado tipo janela, um aparelho de baixa capacidade BTU. Eu não lembro se esses dados reais aqui é um aparelho de 6.000 BTU ou 7.500 BTU. Mas os dados são o seguinte, ó, a tensão nominal da fonte, 220 volts, frequência 60 Hz, o valor da resistência do nosso resistor, 26,35 ohms, o valor da indutância do nosso indutor CL, 71,31 milihenries. Então a ideia é que a gente resolva o circuito, né? O que é resolver o circuito? Calcular a impedância do aparelho, a corrente do aparelho, as três potências do aparelho, ok? E após feito isso, dimensionar um capacitor paralelo para corrigir o fator de potência integralmente, ou seja, provocar a ressonância do circuito e tornar a potência reativa total em regime permanente nula, certo? Então, para resolver o circuito, nós já sabemos, nós vamos aplicar aquele roteiro de solução de um circuito RLC série genérico, ignorando a presença do capacitor, que nós não temos capacitor série aqui. Então vamos trabalhar somente com resistor e indutor. O primeiro passo é o cálculo da nossa reatância indutiva XL, com os dados disponibilizados ali no nosso enunciado. Nós temos frequência de 60 Hz aqui, ó, reatância XL em notação retangular, mais J2 vezes π vezes F vezes L. Então substituímos aqui, ó, a nossa frequência 60 Hz, dada no enunciado, e a nossa indutância de 71,31 milihenries. Então, vejam aqui, ó, 71,31 vezes 10 na menos 3. Então, o modo operante na calculadora, vocês já sabem aqui, vocês vão utilizar aquela tecla ESP, o sinal negativo para o expoente e o valor do expoente 3. Vocês devem obter este resultado final de reatância indutiva XL, mais J, 26,88 ohms. Trabalhem sempre com duas casas decimais, ok? Resolvido o valor da reatância indutiva XL, nós passamos para o segundo item, que é o cálculo da nossa impedância complexa. Observem que a partir de agora, nós estamos utilizando aqui, ó, o índice 1 na grandeza. Por que esse índice 1? Ele está caracterizando o cenário antes da correção do fator de potência. Nós utilizaremos o índice 2 para caracterizar o cenário após a correção do fator de potência. Então, a nossa impedância complexa Z, índice 1, substituindo aqui, pelo que a gente dispõe lá das equações de cálculo, né? Resistência mais J, valor da reatância indutiva XL. Então vejam, resistência 26,35 ohms, dada ali no enunciado. Reatância indutiva XL é essa que nós acabamos de calcular, 26,88 ohms. Então, 26,35 mais J 26,88 ohms é a nossa impedância complexa Z1 expressa em notação retangular. Vamos passar para polar, então, para ter a magnitude da nossa impedância e o ângulo característico da nossa impedância. Como que se faz? Nós vamos pegar as duas componentes retangulares A e B, a real e a imaginária, e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Elevar ao quadrado cada uma, somar e extrair a raiz. Para o cálculo do ângulo característico, nós vamos aplicar aquela relação da tangente.
Nós sabemos que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou ainda a componente reativa pela ativa, a imaginária pela real, resultam na tangente do ângulo. Então, a gente vai entregar para a calculadora o valor da tangente do ângulo, resultado dessa divisão aqui, e ela vai nos devolver qual é o ângulo que possui aquele valor de tangente. Vocês deverão chegar a este resultado aqui, ó, sempre com duas casas decimais, tá, pessoal? 37,64 ohms, ângulo de 45,57 graus, ok? Terceiro passo, uma vez obtido o valor da nossa impedância complexa Z1, nós vamos calcular o nosso fasor corrente I índice 1, ainda antes da correção, certo? Aplicação da lei de Ohm. Dividimos o fasor tensão da fonte pela nossa impedância complexa Z1, que nós acabamos de calcular. A tensão da fonte, o valor eficaz, ou RMS da tensão, dado no enunciado, é 220 volts. Então, aqui temos 220 volts. A tensão da fonte tem ângulo 0 grau, pois ela é a nossa grandeza de referência. E aqui, o valor da nossa impedância complexa recém-calculada, 37,64 ohms, ângulo de 45,57 graus. Divisão com notação polar, como é que se resolve? Dividimos os módulos ou magnitudes e subtraímos o ângulo do numerador pelo ângulo do denominador. Então, 220 dividido por 37,64, vocês vão obter com duas casas decimais, como resultado, 5,84 amperes. O ângulo de fase da nossa corrente, ele será o do numerador 0 graus, menos o do denominador, 45,57 graus, resultando no ângulo negativo de 45,57 graus e caracterizando que essa corrente com magnitude de 5,84 amperes eficaz, ela tem uma natureza indutiva, pois o ângulo é um ângulo de atraso em relação à tensão, um ângulo negativo, ok?